Algo está mudando na defesa brasileira, e essa mudança chama a atenção justamente por acontecer em um momento de crescente instabilidade no cenário internacional. Enquanto conflitos se prolongam em diferentes regiões do mundo e a geopolítica passa por transformações importantes, o Brasil começou a dar sinais de que também está reforçando sua capacidade militar. A pergunta que surge é inevitável. Estamos diante de uma simples modernização das Forças Armadas ou de uma estratégia mais ampla para preparar o país para desafios que ainda nem chegaram? Nos últimos dias, um dos acontecimentos que simboliza esse movimento foi o lançamento da fragata Cunha Moreira, realizado em Itajaí, Santa Catarina. A cerimônia marcou mais um passo dentro do processo de renovação da Marinha do Brasil, um projeto que busca ampliar a capacidade operacional da Força Naval e atualizar equipamentos considerados estratégicos para a proteção das águas brasileiras. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento também chamou atenção. Em ocasiões como essa, a participação do chefe do executivo costuma representar o apoio político aos investimentos na área de defesa. Mais do que uma solenidade militar, o lançamento da fragata reforçou a mensagem de que o governo acompanha de perto projetos considerados importantes para a estrutura das Forças Armadas. Esse episódio, por si só, poderia ser interpretado apenas como parte de um planejamento de longo prazo. Afinal, programas de construção naval costumam levar muitos anos entre o projeto, a fabricação e a entrada em operação. No entanto, quando esse movimento é observado em conjunto com outros acontecimentos recentes, surgem questionamentos sobre a velocidade com que o Brasil tem buscado fortalecer determinados setores da defesa nacional. É justamente nesse contexto que o debate sobre o aumento dos investimentos militares ganha espaço. O tema desperta interesse porque envolve decisões estratégicas capazes de produzir efeitos durante muitos anos. Investimentos em defesa normalmente não respondem apenas às necessidades do presente, mas também procuram antecipar cenários futuros, reduzindo vulnerabilidades e ampliando a capacidade de resposta diante de situações inesperadas. Ao mesmo tempo, outro assunto começou a circular com força entre observadores da área militar: os comentários envolvendo a chamada bomba trocano. O tema rapidamente despertou curiosidade porque se trata de um equipamento frequentemente citado como uma das munições convencionais de grande poder destrutivo desenvolvidas no Brasil sem envolver tecnologia nuclear. É importante destacar que rumores e especulações costumam surgir sempre que assuntos militares entram em evidência. Informações não confirmadas podem ganhar grande repercussão, justamente porque projetos ligados à defesa normalmente possuem níveis elevados de sigilo. Por isso, qualquer análise exige cautela e deve ser baseada apenas em fatos conhecidos e verificáveis. Ainda assim, o simples fato de esse equipamento voltar ao centro das discussões demonstra como a percepção sobre a defesa brasileira mudou nos últimos meses. O interesse não está apenas na tecnologia em si, mas no significado político e estratégico de fortalecer capacidades militares em um ambiente internacional cada vez mais complexo. Enquanto isso, o cenário global continua sendo marcado por disputas geopolíticas, aumento das tensões entre grandes potências e crescimento das preocupações relacionadas à segurança internacional. Mesmo países tradicionalmente afastados de conflitos diretos passaram a revisar seus planejamentos estratégicos, buscando aumentar sua capacidade de resposta diante de possíveis mudanças no equilíbrio internacional. Nesse contexto, o Brasil ocupa uma posição singular. O país possui um território continental, uma extensa faixa marítima, importantes recursos naturais e responsabilidades crescentes na proteção de áreas consideradas estratégicas. Essas características fazem com que investimentos em defesa sejam frequentemente apresentados como instrumentos voltados à preservação da soberania nacional e da capacidade de proteger interesses brasileiros. A renovação da frota da Marinha faz parte exatamente dessa lógica. Novos navios representam não apenas equipamentos modernos, mas também maior capacidade de patrulhamento, vigilância e atuação em diferentes missões. Um país com milhares de quilômetros de litoral e uma vasta área marítima sob responsabilidade nacional, esse tipo de investimento costuma ser tratado como elemento importante da política de defesa.
Ao observar todos esses acontecimentos em conjunto, muitas pessoas passaram a tentar identificar se existe uma mudança mais ampla na estratégia brasileira. Afinal, quando novos equipamentos entram em operação, projetos militares recebem atenção do governo e discussões sobre capacidade de defesa ganham espaço no debate público. É natural que surjam interpretações sobre possíveis mudanças de direção. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que programas militares normalmente seguem planejamentos de longo prazo e atravessam diferentes governos. Muitos projetos começam anos antes de sua conclusão, envolvendo investimentos contínuos, desenvolvimento tecnológico e cooperação entre diversos setores da indústria nacional. Essa característica faz com que nem todo evento isolado represente necessariamente uma alteração imediata na política de defesa. Em muitos casos, trata-se da continuidade de iniciativas planejadas durante longos períodos, que apenas chegam agora às etapas mais visíveis para a sociedade. Mesmo assim, o momento desperta interesse porque coincide com uma fase em que praticamente todas as grandes potências estão reavaliando suas estratégias militares. O ambiente internacional tornou-se mais imprevisível e governos ao redor do mundo passaram a dedicar maior atenção aos temas ligados à segurança nacional, infraestrutura crítica e capacidade de resposta diante de crises. No caso brasileiro, esse cenário reforça debates sobre quais devem ser as prioridades da política de defesa nos próximos anos. Modernizar equipamentos, investir em tecnologia, fortalecer a indústria nacional e ampliar a capacidade operacional são objetivos frequentemente apresentados como formas de manter o país preparado para proteger seus interesses estratégicos. A discussão também envolve questões econômicas e industriais. Projetos de defesa costumam mobilizar empresas, centros de pesquisa e profissionais altamente especializados, gerando desenvolvimento tecnológico que, em muitos casos, pode produzir aplicações também no setor civil. Por isso, investimentos militares frequentemente ultrapassam a dimensão exclusivamente operacional e passam a integrar políticas de inovação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, decisões desse tipo sempre despertam diferentes interpretações na sociedade. Há quem veja esses investimentos como necessários diante das mudanças no cenário internacional. Outros defendem que o equilíbrio entre gastos públicos e prioridades sociais deve permanecer no centro desse debate. Essa diversidade de opiniões faz parte de uma discussão legítima sobre o papel da defesa dentro das políticas públicas. Independentemente das diferentes perspectivas, uma conclusão parece evidente. A defesa brasileira voltou a ocupar espaço nas conversas sobre o futuro do país. O lançamento da fragata Cunha Moreira, a atenção dedicada aos projetos militares e o interesse gerado por temas como a bomba Trocano mostram que esse assunto deixou de ficar restrito aos especialistas e passou a despertar curiosidade de um público muito mais amplo. Talvez ainda seja cedo para afirmar que o Brasil esteja entrando em uma nova fase de sua política de defesa, mas também é difícil ignorar que movimentos recentes chamaram atenção justamente por ocorrerem em um momento de profundas transformações na geopolítica mundial. Em um cenário cada vez mais incerto, preparar capacidades estratégicas pode significar não apenas responder a ameaças, mas também preservar estabilidade, autonomia e soberania. O verdadeiro impacto dessas decisões só poderá ser avaliado com o passar do tempo, à medida que novos projetos avancem e os desdobramentos internacionais continuem moldando o ambiente de segurança global. Até lá, permanece uma pergunta que ajuda a entender a importância desse debate. Diante das mudanças que estamos vendo no mundo, qual deve ser o papel do Brasil na construção de sua própria estratégia de defesa? Deixe sua opinião nos comentários.